Queridos amigos, queridas amigas da Associação Espírita Chico Xavier, de Passo Fundo, mais uma vez com alegria, nós estamos aqui para conversar com todos. Vamos, nesse momento, nos unir, numa prece, unir o nosso pensamento, rogando a Deus, nosso Pai, que nos ampare, que nos envolva a todos em suas bênçãos de luz, de harmonia, que Jesus, nosso divino amigo, nosso irmão maior, através das suas equipes de harmonia, de luz, possa também estar abençoando este nosso encontro. Chico Xavier e todos os mentores amigos que amparam essas atividades, possam estar trazendo também as suas energias boas, as suas energias de luz, de saúde, de equilíbrio, de paz para todos os nossos lares. Que assim seja. Então, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui para conversarmos sobre uma questão que para nós é muito palpitante, né? E que ela naturalmente nós vamos tratar dessa questão do nosso ponto de vista, né? É a nossa maneira de interpretarmos a questão, que é a religião espírita. A religião espírita. Nós sabemos, né, que o espiritismo é preconizado por Allan Kardec, que ele tem três aspectos: o aspecto científico, o filosófico e o religioso. Naturalmente que existe algumas questões em relação, será que o espiritismo é também religião? Ele tem esse aspecto religioso? Então, é sobre essa questão, né, que nós vamos conversar com os irmãos, com os queridos irmãos, mas para que a gente possa compreender bem esta questão. Porque os irmãos nossos espíritas, queridos amigos, né, que têm o direito de pensar dessa forma, eles afirmam, né, com muita categoria, que o espiritismo é ciência, filosofia e moral. Excluem a palavra religião, né? Mas quando nós, como professores de filosofia, analisando a questão na visão filosófica, quando nós colocamos que o espiritismo tem o aspecto científico, o aspecto filosófico e moral, há uma redundância, porque a moral ela está implícita, é um assunto dentro da filosofia. Então, voltamos então a conversar sobre essa questão, né? Vamos refletir. O que é a filosofia? A filosofia abrange 7 áreas de estudo, né, de pesquisa, de reflexão. Ela abrange a metafísica, a ética, a lógica, a teoria do conhecimento, a estética, a política e a filosofia da história. Então, é uma área de conhecimento profundo, né? Porque a filosofia ela busca analisar, né, todos os aspectos da vida e a essência desses aspectos, né? Da onde eles surgem, qual é o significado. Então, a filosofia ela trabalha as grandes questões da vida humana, né? Ela trabalha de onde viemos, para onde vamos, por que vivemos. A filosofia ela vai buscar estas respostas, né? Por que vivemos, né? Ela procura entender a essência de tudo o que existe, né? De tudo que existe no mundo. A filosofia cria conceitos e ela desenvolve reflexões em cima dos temas todos humanos, né? Ela analisa crítica e reflexivamente toda a problemática do ser humano, né? E dentro das matérias da filosofia, que a filosofia vai abranger, dentro da axiologia, que é a teoria dos valores, né? Ela vai abarcar toda essa questão da moralidade, da ética, né? Ela vai também trabalhar a questão da estética, a arte, né? Com todas as suas derivações, né? Todos os aspectos da arte, desde a arte da pintura, da dança, da música, da engenharia, né? da arquitetura, da própria natureza, a filosofia vai refletir sobre essas questões, né? E também sobre a ética, né? O comportamento do ser humano, né? E vai
no estudo da ética, ela leva as questões morais, né? Daí que nós dizemos que seria uma redundância colocarmos no lugar de um conhecimento religioso, colocarmos a moral, né? Mas há um aspecto da filosofia muito importante que nós precisamos refletir, que é o aspecto da teoria do conhecimento. Dentro da filosofia, nós vamos ver que ela propõe três vertentes do conhecimento humano, né? Três capacidades que o ser humano pode buscar o conhecimento. Primeira é o conhecimento científico, né? É o conhecimento científico que estuda as leis de causa e efeito, estuda os fenômenos, vê o que provoca aquele fenômeno, né? Então ela chega às causas daquele fenômeno, ela descreve, ela forma os conceitos, ela forma todo o conhecimento em torno daquela situação, né? Daqueles efeitos físicos, mas este conhecimento científico, ele parte do conhecimento vulgar. Muitas vezes as pessoas não têm o raciocínio lógico, hipotético, dedutivo da ciência, né? Não faz a experimentação, mas ela observa as coisas que acontecem ao seu redor, a sua natureza, e verifica, né, quais são as causas que provocam aquele fenômeno, né? Então, muitas vezes é o conhecimento empírico, uma coisinha básica, por exemplo, se a gente pode colocar o dedo no fogo, a gente se queima, né? É um conhecimento empírico. Tem muitas vezes assim a pessoa sofre de um reumatismo, né? Sofre de uma dor em determinada parte do corpo, e quando essa dor aparece, ela já sabe que vai chover. Não é que aquela dor provoque o efeito climatério do clima, mas ela conhece um dos efeitos que causam aquela situação que ela está vivendo, né? Então, o conhecimento vulgar, o conhecimento empírico, ele chega no conhecimento científico, que aí então analisa todas as causas que provocam aquele fenômeno, né? Então, há uma teoria em cima daquela situação. É um conhecimento muitíssimo importante, a ciência, né? É a ciência que vai descobrir, né, as vacinas, vai descobrir tudo que vai nos ajudar, os remédios, as construções, como é que se constrói, isso é o conhecimento científico, né? Mas também nos diz, dentro dessa teoria do conhecimento, o segundo tipo de conhecimento que o ser humano de conseguir, é o conhecimento filosófico, é o conhecimento a causa de tudo, né? O que causa aquela situação, né? Se a ciência busca explicar os fenômenos imediatos, o que causou, quais foram as causas daquele fenômeno imediato para chegar à conclusão, a filosofia vai além, ela vai buscar as causas mais originais, ela vai além, ela está sempre questionando, ela está sempre perguntando, ela ultrapassa o conhecimento científico, né? Então, a questão de buscar as causas mais remotas. A filosofia quer chegar até a causa primeira, que seria Deus, né? E nos coloca também a teoria do conhecimento, que a terceira possibilidade de conhecimento do ser humano é o conhecimento religioso. É o conhecimento religioso, né? Mas essa religiosidade básica que leva que é um fruto da razão pura, né? Que transcende, não são os fenômenos físicos, os fenômenos que podem ser analisados pelos métodos científicos, né? Mas é aquele fenômeno que transcende, que vai além, que a filosofia trabalha dentro da metafísica, quer dizer, além das coisas físicas, né? Então, é o conhecimento religioso. Quando nós afirmamos que o espiritismo não é religião, ele não é a religião como a gente conhece, a religião que determinadas denominações filosóficas possuem. Então, o espiritismo não vai ser uma religião como a igreja, como o catolicismo, o protestantismo, a umbanda. A religião que o espiritismo leva é a religião por essência, né? É a religião que vai estudar a forma de nos religar com o Criador. Então, é dentro dessas condições que o Espiritismo é religião, porque ele vai se envolver
com conhecimentos que transcendem ao conhecimento filosófico, ao conhecimento científico, né? A religião, as religiões que nós conhecemos, e que não é a religião espírita, são religiões que têm, né, aquele corpo de autoridade, tem o Papa, tem o representante principal, lá toda aquela hierarquia, né, das religiões, tem dogmas, tem as suas lideranças, né, tem os seus rituais, então, e que cada uma tem especificamente todo esse corpo de doutrina. O Espiritismo não tem um líder, não tem um ritual, não tem dogmas em absoluto, né? Porque o que o Espiritismo leva, né? O Espiritismo leva a, ao conhecimento do autoconhecimento, né? É a religião de foro íntimo, em que o indivíduo vai, através do conhecimento que a doutrina espírita oferece, ter condições de se libertar, né, de dogmas, de rituais, de hierarquias religiosas. Ele busca Deus, essa é a questão, né? É a busca interna de Deus, pessoal, não depende de nós termos um líder religioso para buscar esse conhecimento, né? Não temos que nos basear especificamente nas pessoas encarnadas, extraordinárias, muitas vezes, espíritas extraordinários, mas a nossa busca é interna, é pessoal, né? Então, nós vamos ver que como é que Kardec organiza, né, o Livro dos Espíritos. Então, essa obra ela é fundamental, né? Kardec ele vai explicar, quando ele organiza esse trabalho, filosofia espiritualista. O Espiritismo o Livro dos Espíritos é essencialmente filosófico. Ele busca as causas mais remotas, ele vai trabalhar todas as áreas do conhecimento humano, trazendo as noções que nós precisamos. Então, Kardec vai dizer o seguinte, né, no frontispício do Livro dos Espíritos: filosofia espiritualista, princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados, né? Coordenados por Allan Kardec. Então, o Livro dos Espíritos é uma fonte extraordinária de filosofia, de conhecimento filosófico, né? Kardec começa por ele, né? A questão... e Kardec divide o Livro dos Espíritos em 4 partes, né? Que é o primeiro, né? Que é das causas primárias, da onde que surge a vida, né? Como é que surge, né? E começa por Deus. E já na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a primeira questão, número 1, é uma pergunta extremamente filosófica. Kardec pergunta: que é Deus? Não quem é Deus. Que é Deus? Qual a coisa que é Deus? Esta é a pergunta básica da filosofia. Que coisa que é isto, aquilo? Que coisa que eu sou? Não é quem eu sou. A pergunta filosófica é que coisa que eu sou? Que ser que eu sou? Então, aí nós vemos o aspecto filosófico, né? Então, Kardec vai, nessa primeira parte, estudar todas as causas, as causas primárias, que é a proposta filosófica, né? Então, vai estudar Deus, os elementos gerais do universo, a criação, o princípio vital. E depois ele passa para a segunda parte, até quando Kardec, uma das formas que ele foi trazendo o Livro dos Espíritos, ele chama 4 livros estão contidos no Livro dos Espíritos. Então, o primeiro seria das causas primárias. A segunda parte, o segundo livro, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Então, Kardec vai... Isso é para a época e até para nós, é uma grande fonte de estudos, e na época foi uma grande novidade, né? A terceira parte, Kardec vai trabalhar as leis morais. Então, ele vai aprofundar-se nesse aspecto das leis morais, né? E a quarta parte, a terceira parte das leis morais, e a quarta das esperanças e consolações. Então, o que nos aguarda após a morte.
após a morte, né? O que nos aguarda? Como é que é a vida futura, né? Como é que são as penas, os gozos, né? E lá do outro lado, né? E das penas e gozos futuros. E aí interessante que depois Kardec vai ampliar esses estudos, né? Dessa primeira parte da Gênese, das causas primárias, vai surgir a última obra que ele escreveu, que é a Gênese, né? Ela vai aprofundar todos esses aspectos que estão aqui no capítulo 1, né? Depois, na segunda parte, Kardec vai trazer o livro dos médiuns, né? Que depois nós vamos estudar um pouquinho o livro dos médiuns. Da terceira parte, das leis morais, Kardec vai trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte religiosa da doutrina. É a religião, é o religar-te diretamente com Deus, né? E a quarta parte, das esperanças e consolações, é o céu e o inferno. É um livro fundamental também que vai trabalhar esse porvir, né? Esse porvir que a filosofia busca. Então, vejam que esta obra, o Livro dos Espíritos, ele precisa ser estudado, esmiuçado, né? São 1019 questões que nós estamos deixando de lado muitas vezes, né? Então, aqui é o livro filosófico, é a filosofia espírita está aqui, é a base de todo o conhecimento do ser humano, que precisa ser bem estudado, bem conhecido, né? E nós estamos longe ainda de todo esse conhecimento. Em seguida, Kardec sentiu a necessidade de apresentar a parte experimental da doutrina, através do livro dos médiuns. Então, ele vai lançar, um ano depois da segunda edição do Livro dos Espíritos, ele lança o Livro dos Médiuns. E o que ele diz sobre essa obra? Espiritismo experimental. É a ciência, é como se dá a causa e efeito, né? Como se dá esses encontros. Então, o Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Então, ele é um segmento, especialmente da segunda parte do Livro dos Espíritos, uma obra monumental que nós espíritas precisamos conhecer, precisamos estudar. Né? Nós não temos que estar aí a lures buscando muitas questões, né? Mas temos que estudar o Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns. E depois, Kardec apresenta a questão filosófica da doutrina, apresenta a parte experimental, científica, né, que é o Livro dos Médiuns, e aí então ele vai apresentar. Aí ele estava, Kardec, quando ele concluiu essas duas obras, vamos um pouquinho para a história, né, de Kardec. Quando Kardec concluiu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, ele mesmo vai dizer isso, depois aparece em obras póstumas, que ele concluiu que a doutrina estava pronta. A doutrina estava pronta, né? E ele parece assim que agora ia divulgar, ia fazer, mas ele recebia pelas psicografias da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aquele grupo de médiuns extraordinários, né, que vieram com ele para organizar a codificação do Espiritismo, e vinham muitas e muitas e muitas mensagens de cunho do Evangelho, né, de cunho moral do ensino do Evangelho. Né? E ele foi guardando essas mensagens, né? Ele chegou a ter reunido nos seus arquivos, porque Kardec era um raciocínio extraordinário, né? Ele foi reunindo em seus arquivos 3.600 mensagens de cunho evangélico, que se baseavam no Evangelho de Jesus. E provavelmente a questão 625 do Livro dos Espíritos começou a marcar muito a mente de Kardec, né? Quando ele perguntou, né, qual é o modelo e o guia da humanidade. E foi a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Então, Kardec se dá conta que, com o Livro dos Médiuns, não estava acabada a doutrina espírita, né? Toda a parte teórica da doutrina. Precisaria realmente trazer um livro, né, que trabalhasse
a questão do ensino de Jesus. E aí, então, ele vai ficar recluso, isso em 1863, fazia 6 anos que ele já tinha lançado o Livro dos Espíritos, e já estava naquele rebuliço todo, né, da divulgação, segunda edição do Livro dos Espíritos, primeira edição do Livro dos Médiuns. Então, ele foi percebendo que faltava ainda essa questão da lição de Jesus, né, desse modelo e desse guia. E aí ele se propõe a estudar profundamente, mas profundamente, os 4 evangelistas. Vejam só, né, a perspicácia de Kardec. Então, ele aproveitou as férias da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que em setembro, no mês de setembro, em 1863, fica recluso, vai para sua casa de campo que ele tinha em Saint-Tropez, que era à beira do mar Mediterrâneo, não muito distante de Paris, e lá sozinho, nem Amélie Boudin o acompanhou, ele leva os evangelistas, ele leva aquelas mensagens todas que ele tinha sobre o evangelho, e ali ele estuda os 4 evangelistas, né? Os 4 evangelistas, ele vai estudar com todo o carinho ali, os 4 evangelistas, mas de uma maneira extraordinária. Ele vai perceber que em Mateus, Marcos, Lucas e João, né, existem 5 aspectos diferentes que ele vai destacando, porque Kardec tinha essa mente de catalogação, né, de experimentador. Ele vai levantar em todos eles, em todos os evangelistas, os atos comuns da vida de Jesus. Nem sempre um concordava com o outro, e nem sempre o que aparecia num aparecia no outro, ou quando aparecia diferente, um pouquinho diferente. Bom, ele também vai catalogar todos os milagres que Jesus fez, que aparecem na descrição dos 4 evangelistas, né? Ele vai também catalogar todas as predições que Jesus fez nos 4 evangelistas. Ele vai também catalogar todas as palavras que depois foram tomadas pela Igreja Católica por dogmas, e que muitas vezes trabalham as questões de rituais da Igreja Católica, né? Tem os dogmas. E uma quinta parte, o ensino moral. O que ele vai concluir? Que os atos da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que depois a Igreja Católica tomou como dogma, né? Elas não estavam concordes em todos eles, tá? E representava até um motivo de, muitas vezes, de discussão, de brigas, nesses 2000 anos que já tinha vindo o Evangelho, né? Em várias quantidade de escritos e tal. Mas havia uma parte que era irrepreensível nos 4 evangelistas, que é o ensino moral. E aí, então, Kardec conclui que o ensino moral de Jesus, especialmente que aparecia em Mateus, né, no Sermão da Montanha, nos primeiros capítulos de Mateus, ele vai concluir que ali, e que está de acordo com os outros evangelistas, ele vai concluir que este ensinamento tinha que ser resgatado. Vejam só, este ensinamento. Então, ele vai lançar em 64 o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele ficou um mês recluso, né? Um mês todo de setembro de 1863, estudando essas questões. E também recebendo, através de um médium que ele tinha de muita confiança, d'Alembert, que ficou em Paris, mas recebia mensagens e mandava para ele pelo correio. Então, Kardec vai dizer assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, como a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. E coloca uma das frases mais fundamentais da doutrina espírita: fé inabalável. Fé inabalável. Só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, e aí é o Evangelho segundo o Espiritismo. E daquelas 3.600 mensagens que ele tinha reunido, ele aproveita neste estudo que ele estava fazendo, recluso, né? Eram 12, 16 horas por dia de pesquisa, ele descansava muito pouco. Ele vai analisar profundamente essas mensagens de ensino do Evangelho, de ensino moral do Evangelho, que muitos espíritos iam trazendo.
e ele vai selecionar 300, veja, vai selecionar só 300, menos de 10% das mensagens, ele concluiu que eram de uma verdade irreprochável, irreprochável, não tinha dúvida, mas que nem todas tinham que ser publicadas, mas que apenas 100 deviam ser publicadas, porque eram muito claras. E aí ele conclui uma coisa brilhantíssima, né, que ele coloca depois, que assim como no mundo físico tem muitos escritores, no mundo espiritual também, mas os bons são poucos, são raros, né? Então ele traz essa questão. Isso nós temos que ter muito presente isso, né? Essa enxurrada de livros que estão vindo aí, né, mediúnicos e pseudo-espíritas, para nos distraírem, né? Porque, na verdade, a gente não conhecemos ainda em profundidade a doutrina. E essas 100 mensagens extraordinárias, elas estão todas no Evangelho segundo o Espiritismo. É impressionante a gente fazer essa análise, né? A primeira mensagem dessas que ele recebeu, ele coloca no prefácio, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca, ele prefacia o Evangelho com essa mensagem, né, que é assinada, né, pelo Espírito Verdade, que é Jesus, né, que é Jesus se manifestando, né, ele aqui prefacia. E depois o Evangelho segundo o Espiritismo vai ser composto por 28 capítulos, extraordinários capítulos, e em 22 capítulos ele coloca essas instruções dos Espíritos. Instruções dos Espíritos são essas mensagens que vinham mediúnica, né? E vinham desde de 1857, quando ele organizou o Livro dos Espíritos, até 1863. Então ele vai fazer, então vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo todas essas questões extraordinárias, né, que nós precisamos estudar. 28 capítulos, e aí esta obra realmente, né, ela representa a religiosidade básica do ser humano, né? Esse caminho que cada um de nós temos que percorrer de nos religar com o Criador. Então, assim, este aspecto é o religioso do Espiritismo. Não é que nós temos papa, temos rituais, temos sacerdócio, sacramentos, nada disso, né? É a criatura, é o seu autoconhecimento, ela vai através de si pela liberdade. Por isso é que Jesus dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a criatura vai conseguir se encontrar com a verdade. Cada um no seu tempo, né? Com o seu esforço, com as suas condições mais ou menos evolutivas, evoluídas ou não. Então, assim, nós vamos buscando isso aí, né? E nesses 28 capítulos, né, extraordinários, Kardec vai abordar todas essas passagens do Evangelho que justamente nos indicam, né, os fundamentos básicos que nós precisamos conhecer para nos libertarmos, né, religiosamente nos libertarmos. Então, Kardec vai trazendo, né, por exemplo, ele começa no capítulo 1, novamente a questão de Deus, né? Não vim destruir a lei. Não vinde. Jesus justamente coloca isso, né? Ele fala das 3 revelações, né? E que Jesus não veio destruir a lei, né? Depois, o meu reino não é deste mundo, né? Ele trabalha essa questão, né, de que o reino de Deus, né, não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu pai, a pluralidade dos mundos habitados, né? E que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação é básico, né? Nós temos que entender que essa visão que o Espiritismo nos traz e que o livro dos Espíritos trouxe, essa visão filosófica extraordinária e que tem consonância na nossa religiosidade, né? Ela vai nos libertando. Depois, no capítulo 5º, ele trabalha bem-aventurados aflitos, né? No capítulo 6º, Cristo Consolador, extraordinária mensagem, né? Depois ele vai colocando as bem-aventuranças, os pobres de espírito, os que têm puro coração, os que são pacíficos, os que são misericordiosos. Ele traz todas as bem-aventuranças, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos,
não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita, honrar pai e mãe, quer dizer, a questão da caridade, a questão do respeito à família, do respeito ao pai e à mãe, fora da caridade não há salvação, não se pode servir a Deus e a mamon, e chega no capítulo 17, sede perfeitos. Quer dizer, se nós conseguimos absorver e viver na prática, né, todos esses ensinamentos que estão do primeiro capítulo do Evangelho até o 16º, nós já estamos nos encaminhando para a perfeição, né? Sede perfeitos, caractere da perfeição, né? E depois, então, dos capítulos seguintes, ele vai trabalhando, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? A fé transporta a montanha, ou haverá falsos cristos e falsos profetas, não separeis o que Deus juntou, né? Estranha moral, não pôr a candeia debaixo do alqueire, buscar e aí ele entra num caminho extraordinário, né? Como é que nós podemos utilizar esta religiosidade básica que nós temos, né? Que é o buscar e achareis, né? Buscar e achareis, dar gratuitamente recebemos, pedir e obtereis, e depois o capítulo 28º, que culmina com este monumento que é o Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhando a coletânea de preces, né? Deus trabalhando o Pai Nosso, essa prece extraordinária que Jesus nos colocou, né? Como Kardec organiza agora, neste 28º capítulo, as preces por aquele mesmo que ora. Então, ele coloca várias sugestões, porque as pessoas sempre reclamam, mas eu não sei orar, eu não sei como fazer. Então, ele dá a sugestão. Claro que é uma sugestão, porque o ideal é que a gente possa extravasar do nosso pensamento, do nosso sentimento, a prece do nosso coração, né? Não precisa ter palavra, não tem hora, não tem momento, não tem posição especial, extraordinária, né? Então, Kardec, na segunda parte desse 28º capítulo, ele trabalha as preces por aquele que ora. É por nós. É importante a gente ver como há várias possibilidades, né, de nós nos sintonizarmos com a espiritualidade superior, nos sintonizarmos com Deus, começar esse caminho de volta para Deus, né? Kardec vai explicar ali o anjo da guarda, todas as preces que se pode fazer na hora de dormir, prevendo a morte, né? Na submissão, na resignação, solicitando auxílio, né? Pedindo forças para resistir uma tentação, né? Ação de graças, pedir um conselho, né? Nas aflições da vida. Extraordinária essa segunda parte do capítulo 28. E a terceira parte, preces por outro, quer dizer, a prece de intercessão. Então, ele dá várias sugestões, né? Alguém que esteja em aflição, para alguém que acaba de nascer, pelos nossos inimigos, pelos amigos, para aquelas pessoas que estão agonizando, passando por dificuldades, passando por aflições, a importância, né, da prece de intercessão. E depois ele ainda, na parte quarta desse capítulo, ele coloca, né, a prece por aqueles que já não estão mais na Terra, né? Para aquelas almas sofredoras, pelos obsediados, pelos espíritos que são obsessores, né? Por um suicida, enfim, pelos espíritos endurecidos. E, por fim, então, na quinta parte, prece pelos doentes e pelos obsidiados. Então, este é um monumento, né, da doutrina espírita. E aí a gente muitas vezes ouve, né, eu já ouvi, não concordei, né, com irmãos queridos nossos, não se perdeu nem a amizade por causa disso, mas são pontos de vista opostos, diferentes, mas não que a gente pode conversar, né? Então, tem gente que diz o seguinte, que quando Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele queria ser gentil com a religião católica da época. Não é essa a realidade. Ele faz uma análise profunda dos evangelistas, reúne o ensino moral de Jesus e apresenta, né, a maior obra da parte do conhecimento humano que nós podemos conhecer sobre o conhecimento religioso. Então, está aí essa obra, né? Depois, Kardec ele aprofunda o livro dos Espíritos, o Evangelho, então seria da terceira parte das leis morais, ele aprofundou, né? E da quarta parte, das penas e consolações, ele faz o céu e o inferno.
também dando continuidade a essa questão do conhecimento religioso, dessa capacidade que nós temos de conhecer, né, a questão da transcendência, não da imanência do mundo aqui da físico, né? Mas a transcendência, o que que ocorre, o que que acontece depois que a gente desencarna, né? Então ali o céu e o inferno, até uma obra que não é nem muito estudada, né, no movimento espírita, mas que precisaria ser, porque ela dá todas as explicações necessárias, né, que nós precisamos para compreendermos como é que é a vida lá do outro lado. E, por fim, né, completando a, a obra a obra básica, né, o Pentateuco todo, Kardec escreve a Gênese, o livro A Gênese, né, que complementa a primeira parte do livro dos Espíritos, né, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, a doutrina espírita, vejam assim, o Kardec vai colocar no frontispício da obra, né? A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua supressão. Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, é extraordinário esse trabalho também, né? A Gênese, né? Que nós temos que estudar, que buscar compreender, né? Então, hoje nós podemos perfeitamente refletir, né, que nós já conhecemos o ser humano no conhecimento, de acordo com a teoria do conhecimento, que a filosofia apresenta, né, nós já conquistamos e conhecemos, né, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até o reino nominal, né, já dominamos. Falta nós dominarmos o reino divino, né, o reino divino, o reino de Deus. E para isso exige sacrifício, exige estudo, né? Nós temos que renunciar ao nosso orgulho, à nossa vaidade, né? O nosso egoísmo. Então, a proposta, né, para que a gente possa conhecer o reino de Deus, justamente está em que nós temos que aprender, de acordo com o que Kardec diz, né, coloca ali no livro, na primeira parte, né, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, adorar a Deus, né? Mas também respeitar e amar o próximo, que é filho de Deus. Então, o ser humano todo que está à nossa volta, e os espíritos que estão à nossa volta, todos fomos criados por Deus, né? Então, essa é a lei única que existe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Deus se manifesta na natureza, né? É muito interessante isso, né? Deus se manifesta. E aí tem uma história muito interessante que está num dos livros de Joana de Ângeles, né, recebido pelo Divaldo, em que ela conta essa questão da presença divina que nós muitas vezes passamos sem perceber. E muitos espíritos encarnados passam toda uma encarnação sem se sintonizar com esse aspecto do conhecimento religioso, da religiosidade básica que existe em nós. Né? Porque isso tem que ser esse âmago divino que temos dentro de nós, né? esse DNA divino tem que ser explorado. Ele tem que ser ajudado a ser desabrochado na encarnação. Isso a gente começa desde que passamos pela infância, né? Na infância, quando a mamãe ora com a criança, o papai fazia a prece na hora de dormir, faz o evangelho no lar, isso vai desabrochando esta fé, esta crença, esse equilíbrio, essa harmonia, né? Como, por exemplo, quando questionaram a Jung, o grande, né? Gustav Jung, o grande psicanalista, né? Mas se ele tinha certeza que Deus existia, como é que era? Eu não creio, eu sei
né? Quando a pessoa sabe, supera até a questão da crença, né? Vai além da crença, né? Então, essa história que a Joana conta, né? Que um grande, um senhor, um grande médico, tinha um grande conhecimento, uma grande cultura, e devido aos excessos de trabalho, ele teve que tirar uns dias para descansar, para se reharmonizar, se recuperar do seu estresse que ele estava e tal. Então, ele vai para um spa numa cidade do interior, da onde ele morava numa capital, ele foi para a cidade do interior, e um spa extraordinário, em que ele foi passar uns dias lá para se reharmonizar, enfim, se recuperar, né, de tudo que ele estava muito desgastado. Mas ele era materialista. E ele então está nesse spa, e um dia, né, ele resolveu dar um passeio por próximo daquele local, e foi seguir um caminho assim mais rústico, né, que não tinha calçamento, não tinha caminho, aquela estrada de chão, foi caminhando, o dia estava lindo, estava harmonioso, e ele foi caminhando, e nisso ele passa por um local onde está um agricultor ali plantando, um agricultor bem faceiro, assobiando, cantando, capinando, né? E quando ele passa, o agricultor tira o chapéu, então ele cumprimenta o agricultor, e diz: "Oh, eu estou passeando aqui e tal", e o agricultor diz: "Vá com Deus". E ele volta-se: "Você acredita em Deus?" Eu disse: "Acredito". "Mas onde é que ele está? Onde é que está Deus? Me mostra. Como é que ele existe se nós não vimos?" Aí o agricultor ficou olhando para ele assim, né? E ele insistiu: "Me diga onde ele está". O agricultor se apoiou na enxada que ele estava trabalhando, com calma, olhou por toda a natureza, olhou para o céu, para as nuvens, viu os pássaros voando, olhou para aquele verde todo que estava ali naquele redor, né? As borboletas voando, tudo, respirou fundo. E disse: "Então, mas eu vou lhe fazer uma outra pergunta, doutor. Onde é que ele não está?" E aí, então, aquele homem erudito, com grande conhecimento, caiu em si e percebeu realmente que não, o que ele não percebia, né? Que Deus está em toda parte. Isso é uma grande lição. Nós percebemos isso, todas as leis da natureza, tudo que existe, realmente, né? Comprova a existência de Deus. Comprova. Então, tem uma música que eu acho muito linda, uma música que é do cancioneiro espírita, né, que é Ouço Deus. Ouço Deus é muito linda essa música. Então, inclusive, ela é curativa, né? Então, a gente tem que buscar essas questões para nos harmonizar, né? Então, a gente vê que é preciso, né, compreender, compreender. E a lei divina, ela foi recebida por Moisés, ela está claríssima nos Dez Mandamentos. Ela está muito clara ali, né? Jesus reúne esses Dez Mandamentos em dois, que na verdade eu sempre digo que é três, porque é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós também temos que nos amar, nós também temos que nos valorizar, né? Nós também temos que entender, à medida que a gente conhece, a gente vai se libertando e vai crescendo, né? Então essa é a proposta, né? É este buscar o caminho de volta para Deus. E nessa questão, né, da religiosidade básica, a gente podia também dar um exemplo, né, para os irmãos. Por exemplo, se sente esse sentimento dessa transcendência, por exemplo, né? A gente que traz, por exemplo, a experiência da antiga escola, né, primária, né? Quando a gente se reunia para fazer a hora cívica ali, né, cantar, hastear a bandeira, cantar o hino. Isto é uma vivência de religiosidade pura, a religiosidade básica, né? Quando a gente, por exemplo, cantava o hino à bandeira, né? Que salve lindo pendão, salve símbolo augusto da paz. A bandeira, né? Tua nobre presença, a lembrança da grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que sincera em nosso peito juvenil, querido símbolo da pátria, né? Da amada pátria do Brasil. Teu formoso seio retrato. Quer dizer, e neste momento em que a gente até canta o hino,
da pátria que nos recebe, do chão que nos foi dado para que a gente possa caminhar nessa encarnação, até neste momento, quando a gente faz essa saudação à pátria, quando a gente reconhece, quando a gente tem gratidão, é a religiosidade básica que se manifesta. Então, são coisas importantes, né? Quando a gente suspira fundo, né? Observa os pássaros voando, observa o céu, as nuvens, olha uma flor, né? Se sente feliz, né? Respirando o ar puro, né? Sentindo a brisa, é a manifestação divina. Deus está presente no nosso organismo, a perfeição do organismo. Tudo isso nos leva, né, a compreender essa religiosidade que nós temos, né? Então, este caminho de volta para Deus é que nós temos que fazer, que é a religiosidade básica e que a doutrina espírita nos traz, nos esclarecendo, nos mostra esse caminho. E aí nós vamos ver, né, que nós temos possibilidade de ter essa religião de fórum íntimo, independente de qualquer outra situação, né? A fé, a crença, né? E compreendermos que quando nós sofremos, não é castigo de Deus. Por exemplo, esse momento que passamos em nosso estado, não é castigo de Deus. Isso é fruto justamente como Deus nos cria livres, né, com livre arbítrio. Nós muitas vezes, por incúria nossa, em encarnações anteriores e nessa, a gente estraga a natureza, né, que é a obra divina. E depois ela reage, como aconteceu agora, né? E essa é a questão, né? Que a gente tem que agir na vida física, né? De acordo com aquele roteiro que a gente traçou antes de reencarnar, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente traz o roteiro da viagem que a gente vai fazer. A gente não se desvia do caminho. A gente não desvia para chegar ao finalmente do nosso passeio, da nossa viagem, concluirmos, né, com equilíbrio, com harmonia, aquilo que nós queremos fazer. A mesma coisa na nossa vida física. Quando nós nos desviamos, né, para os vícios, para os erros, para os equívocos, nós vamos sofrer as consequências. Na próxima oportunidade, nós vamos tentar nos encaixar. E assim, a evolução vai sendo lenta, né, sucessivamente. Então, queridos irmãos, para a gente poder concluir, né, dentro dessa visão extraordinária que Kardec nos traz, o Espiritismo também tem essa área da religião, né, a religião básica, né, da religiosidade básica. Então, nós agradecemos a atenção dos queridos amigos, né, e vamos, então, encerrando, né, o nosso encontro deste momento, né, agradecendo a oportunidade a Deus, nosso Pai, né, de termos conversado e refletido sobre essas questões tão importantes que a doutrina espírita nos traz, né, como o consolador prometido por Jesus, né, que a paz e a harmonia permaneçam em nossos corações. Que assim seja.